Eu estava ajoelhada no chão, esfregando o mármore frio do corredor quando ouvi meu nome sendo xingado pela terceira vez naquele dia. Carla, esse banheiro ainda está uma nojeira. Você é inútil ou faz de propósito? Eu levantei os olhos devagar, sorri, e voltei a esfregar. O que aquela mulher não sabia, o que ninguém naquele prédio sabia, era que o mármore que eu limpava era meu, o corredor era meu, o banheiro era meu, a empresa inteira era minha, e eu estava esperando o momento certo para contar. Mas vou começar do começo, porque essa história não faz sentido sem a dor que a antecede. Meu nome é Carla Drummond, tenho 38 anos. E por 18 meses eu trabalhei como faxineira dentro da minha própria empresa sem que ninguém soubesse quem eu era de verdade. Não foi loucura. Foi o plano mais calculado da minha vida. Meu pai, Antônio Drummond, fundou a Drummond Soluções Corporativas em 1989, uma empresa de consultoria e gestão que cresceu durante 30 anos até virar referência no setor. Eu cresci vendo meu pai trabalhar. Via os relatórios em cima da mesa do jantar, ouvia as ligações de madrugada. Entendia desde criança que aquele negócio era feito de sacrifício. Mas meu pai tinha uma crença que me machucou por anos. Ele achava que empresa grande era coisa de homem. Não era maldade. Era a cabeça formada numa época onde isso era regra, não exceção. E meu irmão mais velho, Roberto, se aproveitou dessa crença durante toda a nossa infância. Roberto era 2 anos mais velho, encantador na superfície e completamente vazio por dentro. Ele sabia exatamente o que dizer ao meu pai, quando aparecer, como sorrir, como fingir interesse. E eu estudava, fiz administração, fiz pós-graduação em gestão de negócios, aprendi inglês, aprendi mandarim porque um dia achei que ia trabalhar com exportação. Eu me preparei a vida toda para um papel que meu pai já tinha dado para o meu irmão antes de eu terminar a faculdade. Quando meu pai adoeceu, eu tinha 35 anos. Foi um AVC. Rápido, sem aviso. Ele acordou um dia e metade do corpo não respondia mais. A empresa ficou sem comando de um dia para o outro. E Roberto, que nunca tinha aparecido para trabalhar de verdade, de repente estava na cadeira do meu pai assinando papéis. Eu fui até ele. Sentei na frente. Abri meu caderno com um plano de reestruturação que eu tinha montado em 2 semanas de estudo profundo da situação financeira da empresa e disse: Roberto, a empresa está perdendo 20% de receita há 3 trimestres seguidos. Eu tenho um plano. Ele olhou para o meu caderno, olhou para mim e fechou a pasta. Carla, você é muito inteligente, mas você nunca trabalhou aqui. Eu conheço essa empresa. Deixa comigo. Minha mãe estava na porta. Não disse nada. Saí daquela sala engolindo uma raiva que durou semanas. Mas a raiva virou clareza. Se Roberto não ia me deixar entrar pela porta da frente, eu ia entrar por outra porta. Contratei um advogado. Revisei o testamento que meu pai tinha feito antes do AVC. E encontrei algo que Roberto claramente não tinha lido com atenção. Uma cláusula que dizia que, em caso de incapacidade do fundador, as decisões estratégicas da empresa precisariam ser aprovadas por um conselho formado pelos 2 filhos. Não só por um. Pelos 2. Roberto estava tomando decisões sozinho há meses. Tecnicamente, estava violando o estatuto. Eu poderia ter ido direto para a guerra judicial. E provavelmente teria ganhado. Mas ganhar na justiça não era suficiente. Eu queria entender a empresa de dentro. Queria saber o que estava podre, quem era leal, quem estava fingindo, onde o dinheiro estava vazando. Porque Roberto não era burro, era descuidado, e eu precisava de informação real antes de agir. Foi aí que nasceu o plano. Criei um documento de identidade no meu nome de solteira, que pouquíssimas pessoas conheciam. Carla Mendez. Assinei contrato com uma empresa terceirizada de limpeza que prestava serviço para Drummond. E em uma segunda-feira de manhã, entrei no prédio da minha própria empresa com um uniforme azul, um carrinho de limpeza e um nome que ninguém ia associar ao sobrenome Drummond. Os primeiros dias foram um choque. Não pelo trabalho físico, eu estava preparada para isso. O choque era outro. Era ver de perto como minha empresa estava sendo destruída em câmera lenta. Vi diretores chegando às 10 da manhã e saindo às 4 da tarde.
Vi fornecedores sendo pagos com atraso enquanto bônus eram distribuídos para amigos do Roberto. Vi uma funcionária de RH chorar no banheiro porque tinha sido humilhada na frente da equipe. Vi clientes sendo ignorados por dias. E vi meu irmão, todo dia às 11 da manhã, com o café que alguém trazia, sentado na cadeira do meu pai, fazendo nada com muito estilo. Eu limpava o corredor do andar dele. Passei por ele dezenas de vezes. Ele nunca me olhou nos olhos uma vez sequer. Para ele, eu não existia. Isso, de certa forma, me libertou. Comecei a documentar tudo. Num caderno pequeno que ficava no bolso do uniforme. Nomes, datas, valores que eu via nas conversas de corredor, decisões que não faziam sentido. Eu era invisível. E invisível significa que as pessoas falam na sua frente sem filtro. No terceiro mês, ouvi uma conversa que mudou tudo. Eram quase 7 da noite. O andar estava quase vazio. Roberto estava na sala de reuniões com um homem que eu não conhecia. Eu estava limpando o vidro do corredor do lado de fora. As vozes atravessavam. O fundo quer fechar em 90 dias, disse o homem. Eu sei, disse Roberto. Mas o problema é a cláusula da Carla. Se ela aparecer com o advogado, vai segurar tudo. Ela sabe do negócio. Não, e não vai saber. Ela nem aparece mais desde que o pai ficou doente. Desistiu. Silêncio. Tem certeza? Tenho. Carla nunca foi de briga. Ela estuda, planeja, mas na hora H some. É assim desde criança. Eu segurei o pano de limpeza com tanta força que minhas mãos douraram. Então era isso. Roberto estava negociando a venda da empresa, sem me contar, sem consultar o conselho previsto no estatuto. Estava prestes a vender a Drummond para um fundo de investimento e me deixar de fora de tudo. E ele ainda achava que eu era fraca o suficiente para deixar acontecer. Eu saí naquela noite com o coração disparado, mas a cabeça absolutamente fria. Liguei para minha advogada. Descrevi tudo sem citar fontes. Ela confirmou. Qualquer negociação de venda sem aprovação do conselho era nula. Roberto estava construindo uma castelo de areia. Mas eu precisava de mais. Precisava de prova documental de que ele estava agindo de má fé, não só de incompetência. Porque incompetência se resolve com afastamento. Má fé se resolve com muito mais. Continuei na empresa por mais 3 meses. Nesse período, fiz 3 coisas em paralelo. Primeiro, montei um dossiê completo com tudo que tinha documentado. Irregularidades financeiras, decisões unilaterais e a negociação da venda que estava acontecendo às escondidas. Segundo, comecei a reconstruir os relacionamentos com os clientes mais importantes da empresa, não como Carla Drummond, como uma consultora independente chamada C. Mendes, que entrava em contato por e-mail apresentando soluções para problemas específicos que eu conhecia de dentro. 3 clientes responderam. 2 marcaram reunião. 1 me contratou por fora para uma consultoria paralela, sem saber quem eu era. Terceiro, fui visitar meu pai. Meu pai estava em reabilitação. Falava pouco, mas entendia tudo. Sentei do lado dele, peguei a mão dele e disse em voz baixa: Pai, eu sei que o senhor sempre achou que Roberto era o certo para a empresa, mas ele está vendendo tudo, sem me consultar. Eu preciso que o senhor confie em mim agora. Meu pai ficou me olhando por um longo tempo. Depois pegou minha mão com mais força e acenou com a cabeça. Foi o aval mais importante da minha vida. Na semana seguinte, minha advogada entrou com uma liminar bloqueando qualquer negociação de venda da Drummond até que o processo de governança previsto no estatuto fosse respeitado. O fundo recebeu a notificação num dia de terça-feira. Roberto me ligou naquela mesma noite. Carla, o que você está fazendo? Protegendo o que é nosso, eu disse. E o que é meu? Você não entende de negócio. Roberto. Eu interrompi com calma. Você está vendendo a empresa do nosso pai para um fundo sem me consultar, em violação direta do estatuto. Eu tenho documentação. Eu tenho testemunhos. E eu tenho tempo. Ele desligou. 2 dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe dizendo que eu estava sendo dramática e que Roberto só queria o melhor para a família. Eu guardei a mensagem. E não respondi. A liminar segurou tudo por 60 dias.
Nesse período, minha advogada entrou com uma ação de nulidade das decisões tomadas unilateralmente por Roberto nos últimos 8 meses. O valor em jogo era alto. A repercussão interna na empresa foi imediata. Funcionários começaram a me procurar. Não sabiam muito sobre a situação jurídica, mas sentiam que algo estava mudando. Uma gerente de operações que eu tinha observado por meses, uma mulher chamada Fernanda, me enviou um e-mail cauteloso dizendo que tinha informações relevantes sobre movimentações financeiras irregulares caso eu precisasse. Eu precisava. Fernanda se tornou minha aliada mais importante. Com os documentos que ela trouxe, o dossiê ficou completo. Não havia mais dúvida. Roberto tinha desviado recursos da empresa para uma conta de pessoa jurídica que ele controlava. Não era só incompetência. Era fraude. Minha advogada apresentou tudo ao Conselho de Administração, que ainda existia formalmente, mas estava completamente paralisado sob Roberto. A reunião aconteceu numa quinta-feira. Eu entrei por aquela porta que nunca tinha cruzado como Carla Drummond. Entrei de blazer, cabelo preso, pasta na mão, e sentei na cadeira que ficava do lado oposto à do meu irmão. Roberto me olhou como se eu tivesse aparecido do nada. O que você está fazendo aqui? Exercendo meu direito como co-herdeira e membro do conselho, eu disse, conforme previsto no estatuto que você esqueceu de ler. O presidente do conselho abriu a reunião. Em 40 minutos, a situação estava exposta. Os documentos foram distribuídos. Os números falavam por si mesmos. Roberto tentou argumentar. Tentou relativizar. Tentou me culpar por sabotar a empresa. Ninguém na sala comprou. No final da reunião, Roberto foi afastado temporariamente da gestão enquanto a auditoria interna era concluída. A decisão foi unânime. Eu saí daquela sala e fui direto ao banheiro. Não para chorar de tristeza, para respirar fundo, para sentir o peso de tudo que tinha carregado nos últimos 18 meses. Mas a história não acabou aí. Porque 2 dias depois, eu voltei à empresa, com um uniforme azul. Precisava de uma última semana. Precisava encerrar aquele ciclo da forma certa. Foi nessa última semana que aconteceu o episódio que nenhum deles jamais vai esquecer. Era uma sexta-feira. Tinha uma reunião de diretores convocada pelo conselho para comunicar as mudanças de gestão. A sala de reunião principal estava cheia. Cerca de 20 pessoas. Eu estava no corredor com o carrinho de limpeza, passando pano no vidro do lado de fora, como tantas outras vezes. A gerente de RH, a mesma que tinha me xingado no primeiro dia, saiu da sala para buscar algo e me viu no corredor. Carla, cadê o café dos diretores? Já devia ter servido faz tempo. Você não aprende nunca. Algumas pessoas da reunião olharam pela janela de vidro. Eu parei. Coloquei o pano devagar em cima do carrinho. Me virei para ela com calma. Com todo respeito, eu disse, eu não vou mais buscar café. Ela arregalou os olhos. O quê? Nesse momento, a porta da sala principal abriu. O presidente do conselho apareceu. Ah, Carla! Que bom que chegou. Pode entrar, por favor. Estávamos esperando você. O silêncio no corredor foi absoluto. A gerente de RH ficou parada, olhando de mim para o presidente, tentando entender o que estava acontecendo. Entrei na sala. 20 rostos me olharam. Alguns com confusão. Alguns com reconhecimento tardio. Alguns com aquela expressão específica de quem está tentando reescrever os últimos meses na própria cabeça em tempo real. O presidente se levantou. Quero apresentar a vocês a nova diretora executiva da Drummond Soluções Corporativas, Carla Drummond, filha do fundador, co-herdeira da empresa, e a pessoa que, nos últimos meses, documentou cada irregularidade que permitiu a essa gestão continuar. Sem ela, a empresa que o Antônio Drummond construiu em 30 anos teria sido vendida sem que a maioria de vocês soubesse. Silêncio. Depois, alguém começou a bater palma. Depois, outros. Eu fiquei de pé no centro daquela sala, de blazer, sem uniforme, sem carrinho, com o mesmo rosto que eles tinham ignorado por 18 meses. Não sorri de triunfo. Não olhei para ninguém com arrogância. Só agradeci, brevemente, e disse que teríamos muito trabalho pela frente.
Porque esse nunca foi sobre humilhar ninguém. Foi sobre salvar o que meu pai construiu. As semanas seguintes foram intensas. A auditoria confirmou as irregularidades. Roberto recebeu uma notificação formal e o processo correu pela via legal, sem ruído público, sem escândalo desnecessário. Minha mãe me ligou chorando 3 vezes. Na terceira, eu atendi e ouvi tudo. Disse que amava ela. Disse que não ia deixar a família destruída, mas que algumas consequências eram inevitáveis. Ela disse: "Eu não sabia que você era assim." Eu disse: "Sempre fui, mãe. Vocês é que nunca olharam direito." A gerente de RH pediu demissão antes que eu precisasse tomar qualquer decisão sobre ela. Me mandou uma mensagem longa se desculpando. Eu agradeci e desejei sorte. Fernanda foi promovida a gerente sênior de operações. Ela merecia há anos. O fundo de investimento que quase comprou a empresa me mandou uma proposta formal de parceria, desta vez comigo como interlocutora. Eu sentei na reunião, ouvi tudo com atenção, e fiz uma contraproposta completamente diferente que colocava Drummond em posição muito mais vantajosa. Eles aceitaram. Nos primeiros 6 meses da minha gestão, a empresa reverteu o prejuízo e fechou o semestre no azul pela primeira vez em 2 anos. Meu pai soube de tudo. Contamos a ele aos poucos. Com cuidado. No dia em que mostrei o balanço positivo no tablet para ele, ele colocou a mão no meu rosto. Não disse nada. Não precisou. Às vezes eu ainda passo pelo corredor de mármore no início da manhã, antes de todo mundo chegar. Não para limpar. Só para lembrar. Para sentir o peso daqueles 18 meses nos pés e entender que cada dia daquele uniforme foi necessário. Aprendi que o poder de verdade não precisa de barulho. Não precisa de reconhecimento imediato. Não precisa de validação de quem nunca acreditou em você. O poder de verdade espera. Observa. Constrói em silêncio. E quando chega a hora, ele não precisa gritar. Ele só entra pela porta, senta na cadeira e começa a trabalhar. Eu nunca me vinguei de ninguém. Eu apenas apareci. E às vezes, aparecer é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Para toda mulher que já foi invisível num lugar onde deveria ser protagonista, a invisibilidade pode ser uma arma. Depende de você decidir como usá-la. O mármore ainda é meu. E eu sei exatamente o quanto ele custou.